Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver quais são as etapas que ocorrem desde a finalização do desenvolvimento de um programa até a execução dele pelo processador. A gente viu nas últimas aulas que o computador ele só entende a linguagem binária e para facilitar a escrita de programas a gente utiliza uma linguagem que o computador não entende, que é uma linguagem de programação que a gente costuma chamar de uma linguagem de alto nível, que é mais fácil para humanos conseguirem escrever programas complexos. E por isso a gente precisa fazer uma tradução do nosso programa em linguagem de alto nível para uma linguagem que o computador entenda, que é a linguagem binária. E a gente chama esse código binário como um programa executável, porque ele de fato ele pode ser executado pelo processador do computador. E para fazer uma conversão de uma linguagem de alto nível para uma linguagem binária, a gente precisa de programas que vão ajudar a gente. Então o tradutor ele é um programa que ele recebe um arquivo numa linguagem fonte ou uma linguagem de entrada, ele vai converter esse arquivo para uma linguagem alvo ou linguagem de destino. Então como é que seriam as etapas para a gente conseguir fazer essa conversão de uma linguagem de alto nível para uma linguagem binário, um programa executável? E aqui a gente vai ter um exemplo como é que seriam as etapas para a gente converter um programa em C para a linguagem binária, para um programa executável. Então aqui a gente vai ter o nosso programa escrito na linguagem de alto nível C e vamos utilizar o compilador, que ele é um programa tradutor, que ele vai receber como entrada esse programa em C e ele vai converter para um programa em linguagem de assembly ou linguagem de montagem. A linguagem assembly, a gente diz que ela é uma linguagem de baixo nível e ela tem uma relação direta com a linguagem binária, como a gente vai ver mais para frente nessa aula. Então, tendo agora o nosso programa em assembly, a gente precisa converter esse programa em assembly, que ele ainda é uma representação simbólica, ele é uma representação textual, a gente precisa converter ele para a linguagem binária, onde só tem zeros e 1. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um outro programa, que a gente está chamando aqui de montador. O montador ele recebe um programa na linguagem de montagem, na linguagem de assembly, ele vai converter o programa na linguagem binária, onde só tem zeros e 1s. Então perceba aqui que a gente vai ter vários códigos objeto em linguagem binária. Então como a gente tem normalmente um programa que ele utiliza funções de outros arquivos, né? Normalmente a gente utiliza a biblioteca de terceiro, a gente às vezes separa nossa aplicação em diversos arquivos, o montador ele inicialmente vai gerar um código binário, ou seja, um arquivo binário para cada um desses arquivos que a gente tem separado, para cada função que a gente tem definida na nossa aplicação. Então, cada um desses arquivos em binário, ele pode ter uma chamada de função que está sendo implementada em outro arquivo. Só que nesse momento, ele não sabe qual que é o endereço correto que ele deve chamar para fazer essa chamada de função. Então, para a gente conseguir unificar todos esses arquivos que a gente desenvolve separadamente, a gente precisa de um outro programa que é chamado de Link Editor. O Link Editor ele vai pegar todos esses arquivos em binário separado, que ele contém a conversão em binária das funções separadas, e ele vai gerar um único programa executável e ele vai atualizar as referências de chamada de função ou de algum objeto que foi declarado em um outro arquivo. Então, no final, depois que passa pelo Link Editor, a gente vai ter o nosso programa executável com todas as funções definidas separadamente lá na primeira etapa, lá quando a gente desenvolveu utilizando a linguagem C. E assim, com o programa executável, a gente já consegue estar executando a nossa aplicação. Então, para a gente conseguir executar, a gente vai executar em cima de um sistema operacional. No momento que a gente inicia a execução, vai ter um programa chamado de loader, que ele pertence ao sistema operacional, que ele é responsável de pegar o arquivo, ler ele e carregar as estruturas de dados dele na memória. É ele que vai pegar o arquivo e vai estar alocando espaço e organizando ele na memória. Uma vez que o programa foi carregado na memória, o sistema operacional ele vai criar um processo vinculado ao seu programa e ele vai ser responsável por escalonar o seu processo para ser executado pela CPU. Então essas aqui são as etapas que ocorrem para a gente conseguir executar o nosso programa. E durante essa aula a gente vai ver com mais detalhes como que funciona cada uma dessas etapas. A abstração é um dos conceitos mais importantes que a gente tem em computação, que permite a gente criar programas cada vez mais complexos. Então, com a abstração, a gente consegue estar utilizando uma linguagem de alto nível para estar escrevendo programas que vão ser convertidos para as instruções de baixo nível do processador. A gente vai estar utilizando programas tradutores que vão ajudar nessa conversão.
Então a gente vai estar definindo programas em linguagem de alto nível, vamos usar o compilador que ele vai gerar um programa na linguagem de assembly, que é a linguagem de montagem. Então aqui perceba já os maiores detalhes, e cada instrução em assembly ela tem uma relação direta com uma instrução do processador. E o assembler, ou montador, ele de fato vai ler cada uma dessas instruções da linguagem de montagem e vai converter para uma instrução em formato binário, na representação binária. E o arquivo binário, ele vai ser de fato o arquivo que vai ser executado pelo processador. O que o processador entende é a linguagem binária. Então a gente pode ver que a parte essencial para a gente conseguir executar os nossos programas seria a parte do conjunto de instruções de arquitetura, que a gente abrevia como ISA, de Instruction Set Architecture. O conjunto de instruções de arquitetura, ele que é a interface que a gente vai utilizar pelo software para estar definindo quais são as instruções que o hardware vai estar executando. Então aqui a gente tem essa figura mostrando que o software, né, a gente tem aqui dois bonequinhos numa luta e eles vão estar definindo como que o hardware vai executar. Ele que vai definir quais são as tarefas que o hardware vai estar executando.